Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu irei fazer um breve tutorial, ou seja, um acompanhamento aqui do meu código que eu fiz para resolver o desafio de back-end de uma empresa chamada BossaBox. E caso você não saiba o que é a BossaBox, ela é uma plataforma onde programadores e empresas podem se encontrar para trabalharem juntos e desenvolverem seus produtos relacionados à tecnologia. Então você pode entrar na plataforma tanto como empresa quanto como profissional. Eu estou me cadastrando como desenvolvedor full stack aqui nessa plataforma e eles até falam que na verdade você não é um freelancer na plataforma deles, você é um prolancer, ou seja, um freelancer profissional que trabalha bem em equipe e tem um alto nível de profissionalismo e qualidade na entrega, que eu achei muito foda. Então vamos lá. E do que se trata esse desafio de back-end? Bom, eu vou ler aqui com vocês. Eu tive que construir uma API com um banco de dados para uma aplicação que eles chamaram de Vutur. Eu vou chamá-la de Vutur porque é a abreviação, né? Mas o nome completo é Very Useful Tools to Remember. É uma aplicação onde você pode cadastrar ferramentas úteis no seu dia a dia. Então, por exemplo, você usa no seu dia a dia um Trello, um Google Keep, um Notion. Se você quiser salvar essas ferramentas que você descobriu, que você usa, salvar tanto o nome delas, como a descrição, o link, e poder organizar todas essas ferramentas por tags, esse é o problema que essa aplicação Vutur vai resolver, beleza? E aqui o mínimo que era necessário para eu poder passar nesse desafio era construir uma API simples, sem autenticação, basicamente um CRUD, então com operações de ler, escrever, deletar, atualizar, isso em relação às ferramentas, né? E eu tinha que documentar essa minha API utilizando alguma ferramenta como o API Blueprint ou o Swagger, beleza? Mas vamos lá para o tutorial. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu usei para resolver este desafio um framework de Node.js chamado Adonis. E por que eu usei ele? Bom, se eu fosse fazer esse desafio somente o mínimo necessário dele, ou seja, o CRUD, eu provavelmente teria usado um Node com Express e um Mongoose da vida, um Mongo como banco de dados, mas eu quis acrescentar algumas coisas como autenticação, a parte de perfil de usuário, e aí o Adonis me ajudou bastante nesse sentido. E esse daqui é o README da minha API, eu expliquei exatamente o que eu usei nesse projeto. Ele está disponível no meu GitHub, eu devo colocar ele aqui no link da descrição se você quiser ver lá, com todo esse tutorial aqui. E caso você queira rodar esse back-end localmente, ou seja, na sua máquina, eu também tenho um mini tutorial aqui explicando como você vai usar isso. E se você estiver usando Mac ou Linux, eu criei um script em Shell que você pode rodar para instalar as dependências e para inicializar as dependências. Então, se você estiver usando Linux como eu aqui, basta você rodar esses dois arquivos e depois iniciar o servidor. E os dois são arquivos bem simples, eles só checam se você tem instalado na sua máquina o Docker, o Yarn, o Adonis, o NPM, beleza? Agora, se você tiver no Windows, eu também fiz um tutorial aqui bem explicadinho, um pouco mais complexo. Então vamos lá, você tem que dar um Yarn para instalar as dependências, vai instalar a CLI do Adonis, criar seu container de Postgres, criar o seu container de redes, que é um segundo banco de dados que eu usei, eu vou explicar já para vocês. Depois rodar as migrations, gerar a sua app key, que é usado para gerar os tokens de JWT, né, na autenticação, e depois iniciar o servidor, beleza? E aqui eu falo também que tem uma versão ao vivo dela, e eu redireciono você para a parte de front-end dela, que está hospedado no Netlify. Inclusive eu me cadastrei na BossaBox como desenvolvedor full stack, então eu fiz os dois desafios. Se você quiser assistir somente a parte do desafio de front-end da BossaBox, eu vou colocar em algum canto aqui na tela para você assistir e fique à vontade para ir lá e ver. E lembrando que se você for rodar na sua máquina, você tem que criar o seu arquivo .env baseado nesse arquivo .env.example que eu coloquei aqui. E aí quando você roda um Adonis Key Generate aqui, ele vem no seu .env e preenche esse último valor que está faltando aqui no .env. Então vamos lá, vou começar falando do banco de dados aqui. A minha aplicação tem um banco de dados principal que é o Postgres. Ele tem duas tabelas, a tabela de usuários, que contém essa parte de autenticação, de perfil, e tem a tabela de ferramentas, que estão associadas a cada usuário, certo? Vou mostrar os meus models primeiro. Então eu tenho aqui o model de usuário,
E aqui eu tenho algumas configurações, como por exemplo, antes de salvar no banco de dados o usuário, eu quero que ele faça um hash da senha para ele não salvar a senha em texto aberto, né? Vai estar uma versão cifrada da senha no banco de dados. Eu coloco aqui que toda vez que eu vou pegar do banco de dados algum dado do usuário, ele não vai me retornar nem a senha, nem o created at e nem o updated at. Porque na minha aplicação não é útil essas informações de created at e updated at. E é inseguro você retornar a senha, mesmo que cifrada, para o front-end. E aqui o relacionamento que o usuário tem com a ferramenta Tools, que é um relacionamento de has many. Ou seja, um usuário pode ter várias ferramentas, beleza? Agora, o model de tool, ele simplesmente estende o modelo aqui do Adonis, então não tem nenhuma característica especial. Mas agora os campos que cada um tem, eu vou mostrar para vocês agora na parte de migrations. Então eu tenho duas migrations, a parte de usuário aqui. Então vamos lá, que campos que ele tem no banco de dados? Ele tem um campo de ID, que ele é incremental. Toda vez que eu crio um novo usuário, ele vai lá e soma mais um para o ID do usuário. Ele é a chave primária da tabela de usuários. Eu tenho o nome, que é uma string, e-mail, que é uma string, password e o timestamps. Aqui no Adonis seria o equivalente a ter aquele created at e updated at. Lembrando que o e-mail ele também é único, então você não pode ter dois usuários com o mesmo e-mail. Agora em relação a tool também tem um ID, que é a chave primária dela, que também é auto-incremental. Aqui ele tem um relacionamento com a tabela de ID do usuário. Então ele tem uma coluna chamada User ID, que referencia a coluna de ID da tabela de usuários. E aí, caso um usuário seja deletado, eu quero que aconteça um cascade, ou seja, todas as ferramentas daquele usuário vão ser deletadas junto com ele. Eu tenho também um título, que é uma string, um link, uma description, e eu coloquei aqui que somente a descrição é meio que opcional, ou seja, ela pode estar vazia, mas o título e o link não podem estar vazios. E eu tenho aqui também a parte de tags. E eu vou explicar para vocês rapidamente, quando eu falar de testes, o que significa isso aqui que eu fiz. Mas essencialmente eu digo o seguinte, que se a conexão com o banco de dados for o SQLite, eu quero que esse campo seja uma string normal. Porém, se não for o SQLite, ou seja, se for meu banco de dados principal, o Postgres, eu quero que ele seja uma array de strings, beleza? Porque o SQLite ele não tem esse campo de array nele, e o Postgres tem. E aí, se você rodar um reverse nas suas migrations, ele vai simplesmente dropar aqui a sua tabela. E para rodar o migration é muito simples, você usa a CLI do Adonis, você pode colocar simplesmente Adonis, migration, run, e aqui a minha ele já vai ter rodado, então não vai acontecer nada. E eu esqueci de inicializar os containers do Docker aqui da minha aplicação. E eu dei os seguintes nomes para eles. Vamos lá. Docker, start, redes, Vutur e Postgres Vutur. Vamos lá, vamos dar um Enter. Ok, inicializei os containers. Vamos dar aqui um Adonis, migration run. Aqui, nothing to migrate. E se você quiser ver o status atual das migrações no seu banco de dados, você pode dar o seguinte comando. Adonis, migration, status. Então vamos lá, eu tenho duas migrations e as duas foram executadas. Então migrated está aqui como yes. Ok, então vamos agora para a parte de rotas da aplicação. Ele está aqui em Start, Routes. Eu tenho aqui as rotas relacionadas ao usuário e eu posso criar um usuário, atualizar um usuário e deletar um usuário. Eu tenho as rotas relacionadas à sessão. E aqui eu posso simplesmente criar uma sessão e a autenticação que eu utilizei foi a por token de JWT e todas relacionadas a tools. E aí eu tenho todas as operações aqui. Eu tenho de listar, a de criar, de atualizar, de deletar. Lembrando que eu utilizei o middleware de autenticação do Adonis nessas seguintes rotas que tem esse middleware aqui depois. Então, as únicas operações que eu posso fazer sem estar logado é de criar um usuário e a de logar. E falando um pouco mais aqui dos controllers, vamos voltar para o controller primeiramente do usuário. Então tem o user controller. Eu não queria complicar demais a aplicação, então eu coloquei as regras de negócio no próprio controller aqui. Eu não criei nenhuma forma de service aqui no meio, eu coloquei no próprio controller. Essa parte de criar o usuário,
eu pego aqui do corpo da requisição, o nome, o e-mail e a senha, e eu preciso desses 3. Se eu não conseguir algum desses 3, aí o servidor vai retornar um 400 e vai falar que está faltando algum parâmetro no corpo. Agora, caso ele mande o corpo todo correto, aí eu vou procurar esse usuário para ver se ele existe ou não. Caso o usuário já exista, quando ele estiver tentando criar esse usuário, ele vai falar, opa, o usuário já existe. E aí, caso ele não exista, então eu crio o usuário a partir dessas 3 informações aqui, que eu só preciso dessas 3 para criar um usuário, salvo no banco de dados e eu retorno o código 201, ou seja, created. A parte de atualizar o usuário, eu preciso do nome, da senha e da nova senha, sendo que o único campo obrigatório aqui é a senha. E o usuário vai escolher se ele quer atualizar o nome ou a senha. E aí, através do middleware de autenticação do Adonis, eu pego o usuário aqui através dessa função, auth.getUser, e através do JWT que eu vou mandar pelo header, ele vai descobrir qual é o usuário que está logado. E aí, claro, eu vou checar se a senha está certa ou não. Se não tiver, eu vou falar que a senha está errada. E é isso aí. Caso ele tenha colocado um nome, eu atualizo o nome. Caso ele tenha colocado uma nova senha, eu troco a senha antiga pela nova. Salvo o usuário e retorno ele. E para deletar o usuário, a única coisa que eu peço no corpo da requisição é a senha. Então é obrigatório. Se ele não mandar, o servidor vai retornar um 400. Vai pegar o usuário novamente aqui pelo JWT no header. Vai checar a senha. Se a senha falhar novamente, vai falar erro 400. E aí, se ele chegou até aqui, significa que o usuário realmente ele vai ser deletado. E aí eu limpo o cache que foi salvo no Redis em relação às ferramentas que estão salvas desse usuário. E eu deleto todos os registros do Redis que tem esse prefixo aqui. Depois deleto o usuário, claro. Em relação ao controller de sessão, ele é bem mais simples. O usuário me manda a senha e o e-mail. Eu tento criar um token a partir desses 2. Se falhar, ele vai retornar um erro. E aí, se der certo, eu vou aqui embaixo procurar um usuário que tem esse e-mail e vou mandar ele também de volta na requisição. Somente se o usuário conseguir mandar um e-mail e a senha corretos, que o usuário vai vir na resposta da requisição. Agora, o Tool Controller. Essa parte de listagem, eu implementei paginação e eu salvo no Redis toda essa parte de paginação. No instante que o usuário lista as ferramentas deles, essas ferramentas elas são cacheadas no Redis para aí a gente ter um tempo de resposta muito mais rápido. E aí você tem que invalidar esse cache toda vez que você faz alguma alteração. Se você deleta um usuário ou se você cria uma nova ferramenta, atualiza uma nova ferramenta, aí você invalida todo o cache. Mas no instante que você está listando, você primeiro checa se tem algum valor no cache. Se não tiver, você faz uma query no banco de dados. Eu pego como parâmetros de query na URL a tag e a page como variáveis. E aí, caso o usuário não passe a page, ele vai pegar a página 1, que é a default. E aí, caso ele não passe aqui uma tag para a gente fazer um filtro na listagem de ferramentas, a gente lista tudo normalmente, todas as ferramentas, seguindo a paginação. E caso o usuário me passe uma tag, eu faço uma busca por ela, certo? Então, se ele passar a tag, eu faço uma query específica para buscar no Postgres a tag que ele me passou. Caso ele não passe a tag, aí eu faço todo esse processo de ver se tem algum valor cacheado. Se não tiver, ou se tiver, eu retorno esse valor. E se não tiver, aí eu vou fazer uma query no banco de dados usando a paginação do Adonis, que é esse query.paginate. E depois da query, eu já seto no Redis esse valor para eu conseguir pegar o cache da próxima vez. E depois retorno a tools. Agora, para criar uma tool, eu tento pegar no corpo da requisição o título, o link, a descrição e a tags, mas lembrando que obrigatórios somente são título, link e a tags. Eu posso não ter uma descrição. Essa é uma rota que usa o middleware de autenticação, então eu pego o usuário através do JWT no header, checo se a ferramenta já existe antes de você criar outra, e eu salvo no banco de dados as ferramentas com título sempre em lowercase, para a gente não ter dúvida, para a pessoa não poder criar um Trello com letra minúscula e um Trello com letra maiúscula. E caso essa operação seja bem sucedida, aí novamente eu invalido todo o cache. E eu invalido o cache que começa com esse prefixo aqui.
E se tudo der certo, passo o código 201, que é o de created. Para atualizar a ferramenta, eu preciso que seja passado o ID da ferramenta para eu conseguir identificar ela. E eu busco pelo ID aqui embaixo, pego o usuário pelo middleware de autenticação, checo se essa ferramenta já existe ou não. E se tudo isso passar, aí eu atualizo tudo. Se ele tiver mandado o link, atualizo o link. Se ele mandar uma descrição, eu atualizo a descrição. Se mandar o tags, mando o tags. Salvo a ferramenta. E como eu estou atualizando uma ferramenta, eu novamente invalido todo o cache. E a parte de deletar uma ferramenta, eu pego o ID a partir do query params, procuro essa ferramenta pelo seu ID e pelo usuário. Caso essa ferramenta seja encontrada, aí sim, novamente, invalido o cache e deleto a ferramenta. E como são muitas rotas, cada uma precisa de um corpo diferente ou precisa de parâmetros dentro da query, eu documentei toda essa aplicação aqui usando o Swagger. Então lá você pode ver o que cada requisição precisa de parâmetros ou de corpo e o que você pode esperar de resposta. E aí, para você acessar essa documentação é muito simples, você pode acessar localmente, iniciando o seu servidor aqui, então Adonis serve --dev. Você acessa ele no seu browser. E aí eu não tenho uma rota get no barra aqui, mas tudo bem. E você vai acessar a rota /docs, ok? E aí eu iniciei esse projeto com Adonis como API only, ou seja, ele deveria só retornar JSON, não poderia retornar arquivos estáticos, não poderia retornar esse HTML. Mas como eu documentei a aplicação com Swagger e eu queria deixar disponível o Swagger UI, no próprio back-end eu tive que colocar aqui um middleware que permite o Adonis de servir arquivos estáticos. Então aqui em Server Middleware, bem nesse arquivo de kernel, no Start, eu coloquei essa opção de Adonis Middleware Static. E eu estou usando um provider do Adonis aqui do Swagger UI e infelizmente esse provider ele usa a versão 2 do Swagger, ele não usa a versão 3. E na versão 2 a gente não tinha suporte para autenticação por JWT. Então não tem como eu vir aqui na aba de Authorize, logar por aqui e todas as rotas aqui de baixo já terem o JWT no header. Infelizmente essa parte automatizada não vai ter. E aí você precisa consumir a rota de gerar um JWT e colocar no header de cada requisição. Então aqui eu mostro para vocês quais são as rotas que existem. Tem rotas relacionadas à ferramenta, ao usuário e à sessão. O tipo de cada uma, get, put, post, delete. E as rotas que precisam de autenticação eu coloquei aqui, must be authenticated. Então se você quiser gerar um JWT, você vem aqui na seção, clica aqui, clica em try it out para você testar. E eu já tenho esse usuário aqui no meu banco de dados local, que é o luiza@gmail.com, com a senha 123123. Vamos executar. Beleza, e como vocês podem ver, que a resposta foi um 200 ok, com o seguinte corpo. Então ele me mandou aqui o token, que vocês vão copiar. Copia tudo isso aqui. E aí para o meu front-end eu também passo algumas informações do usuário, como o ID, o nome e o e-mail. E agora que você tem o token copiado, você pode testar todas as outras rotas. Então se eu quiser atualizar um usuário, por exemplo, eu vou atualizar o usuário da Luiza. Então vem aqui no put user, vamos colocar try it out. Aqui no corpo da minha requisição eu vou colocar o que eu quero atualizar. Então aqui tem Luiza, eu vou colocar Luiza com L maiúsculo. A senha é 123123. Eu não quero passar uma nova senha, eu quero passar somente a senha antiga, eu não quero atualizar a senha, eu quero atualizar só o nome. E aqui em Authorization você coloca o token que você acabou de copiar. Então você vem aqui em Bearer, deleta esse exemplo que eu coloquei, Ctrl V, ok, vamos executar. E deu tudo certo. Server response foi 200. Ele me mandou aqui o seguinte corpo, com o ID, o nome e o e-mail da Luiza, né, atualizado. E você pode ver que o nome agora está com L maiúsculo, ok? Lembrando que se você quiser também, por exemplo, descobrir o que é opcional ou não aqui no corpo, você pode clicar nessa aba de Model aqui. E você vê que no corpo você precisa mandar um name e o required dele é false. Então você não precisa mandar o name e o required do new password também é false. Então você também não precisa mandar uma nova senha.
O único que é obrigatório é a da senha, mas claro que se você mandar só a senha, ele não vai atualizar nada. Então você escolhe se você quer atualizar só o nome, ou só a senha, ou os dois, ok? E aí essa minha aplicação ela está no ar também, ela está em produção, então se você quiser acessar ela, acessar o /docs da minha aplicação, ao invés do seu servidor local, você pode vir aqui, deixa eu pegar o link para vocês, nesse link aqui, very useful tools to remember.herokuapp.com, com os traços aqui no lugar do espaço, certo? E eu não tenho uma rota para o /get, ou para o get no barra, né? Então vocês vêm aqui, digitem /docs. E ok, aqui vocês têm o Swagger UI para vocês verem quais são as rotas da minha aplicação e vocês poderem testar. Lembrando que infelizmente eu não tenho essa parte de JWT automatizada aqui. Vocês vão ter que gerar o token aqui na seção e colocar nessas rotas que precisa de autenticação aqui no header. Eu também coloquei aqui em model só para vocês terem uma ideia de como é que está organizado o meu banco de dados. Então tenho a tabela de tool e a tabela de usuário. E essa parte aqui do Swagger, ele fica aqui na pasta public/docs, ok? Tá tudo aqui. Agora vamos falar brevemente de testes. Os testes que eu fiz nesta aplicação são testes funcionais, não são testes unitários, ou seja, são testes de integração, que o Adonis chama aqui de teste funcional. Eu faço uma requisição HTTP para cada uma das rotas, para ver se os controllers estão funcionando direitinho. Para vocês rodarem os testes, basta vocês cancelarem aqui o servidor, vocês vão colocar Adonis, espaço, teste. Ok, eu faço aqui testes em algumas coisas do User Controller, o Tool Controller e o Session Controller. E aí, explicando rapidamente aqui como funcionam os testes no Adonis, eu pego um trait, que o Adonis fala, de API Client, para a gente fazer um teste. E aqui nada mais é do que uma série de posts, put, get, delete, para a gente testar todas as rotas da minha aplicação. Eu testo o controller de session, o controller de tool e o controle de usuário. E o arquivo de configuração de testes aqui do Adonis é esse volfile.js. O que ele faz? Ele inicia o servidor na porta que você colocou lá no .env. Ele roda as migrations, roda os testes, depois ele dá um close na conexão e ele reseta as migrations. E aí, como eu não quero que ele faça isso no meu banco de dados principal, eu quero que ele faça isso em um banco de dados diferente. Então, eu uso o SQLite como banco de dados de testes. Se vocês virem aqui na minha pasta de database, tem inclusive aqui o arquivo do banco de dados, que é o vutur.sqlite. E é por isso que eu coloquei aqui na tabela de migrations, aqui na parte de tool, que eu quero checar se a conexão que eu estou fazendo agora é com SQLite ou não, porque o SQLite ele não tem um campo de array nele. Então, se for SQLite, eu vou salvar as tags como uma string, e se não for SQLite, ou seja, o Postgres, eu salvo como array de strings. E para finalizar aqui, eu vou falar de algumas configurações. A parte de autenticação aqui, a que eu uso no Adonis, é nesse arquivo auth.js. Eu uso o método JWT, então não uso de sessão nem nada. O secret, ele pega a partir da variável de ambiente chamado appkey. Você pode ir lá e escrever na mão se você quiser só testar, mas eu recomendo que você use a CLI do Adonis para isso. Então, depois de você criar o seu arquivo .env, a partir do .env.example, você vem aqui na sua CLI e você vai digitar Adonis key _generate, que ele vai criar uma nova appkey para você. E o JWT ele expira em 2 dias, ou seja, 172.800 segundos. Em relação ao CORS, ou seja, um aspecto de segurança da aplicação, eu coloquei que as únicas origens permitidas são o localhost na porta 3000, ou seja, se você estiver rodando front-end dessa aplicação, que eu criei com React, ele, por padrão, ele começa na porta 3000, aí esse back-end ele vai permitir que você acesse ele. E o front-end que eu coloquei no ar também pode acessar essa aplicação, que está aqui hospedado no Netlify. A parte do banco de dados, eu pego a conexão a partir da variável de ambiente chamado dbConnection, que por padrão é o Postgres, mas na hora de rodar os testes do Adonis ele carrega outra variável de ambiente, que é esse .env.testing, e aqui a gente coloca que o dbConnection é o SQLite. Então, quando ele for rodar as migrations e resetar as migrations, ele vai executar isso no SQLite e não no Postgres.
A configuração do SQLite é extremamente simples. E aqui, a do Postgres, eu faço o seguinte. Eu pego das variáveis de ambiente o DB host, port, user, password e database. E o que é esse database URL que eu coloquei aqui em cima? Seguinte, esse backend está hospedado no Heroku. E o Heroku ele insere uma variável de ambiente chamada database URL. E eu uso uma biblioteca chamada URL parse para eu, através dessa URL, descobrir quem é o usuário, a senha, o endereço do meu banco de dados no Heroku. Então lá no Heroku eu não tenho essas variáveis de ambiente aqui, então ele pega tudo do database URL, aí através daquela biblioteca eu descubro qual é o hostname, o port, username, senha, só através da URL que o Heroku me dá. Em relação ao hash, eu uso uma biblioteca, o driver de hash dele é o bcrypt, e agora em relação ao Redis, eu tento pegar uma variável de ambiente chamado Redis_URL, e o Heroku também me dá. Caso essa variável de ambiente exista, eu vou usar a conexão que eu chamei de Heroku, e caso ela não exista, eu vou chamar a conexão que eu chamei de local. Na conexão local, esse é o host, essa é a porta, a senha, o DB que eu quero usar, não tenho nenhum prefixo. E a configuração do Heroku nada mais é do que eu pegar a variável de ambiente Redis_URL, que tem como eu me conectar diretamente pela URL do Redis que o Heroku coloca na minha aplicação. E toda a parte de configuração do Swagger está aqui nesse arquivo de swagger.json, ou .js, perdão. E aqui novamente usando a especificação do Swagger versão 2. E agora, caso você queira o arquivo swagger.json dessa aplicação, se você não quiser rodar, por exemplo, se você não quiser ver, por exemplo, o Swagger UI, você pode vir aqui no servidor, tanto no ar quanto essa sua versão local. Deixa eu abrir aqui novamente. E ao invés de você digitar /docs aqui, você pode simplesmente colocar /swagger.json, que ele vai dar o arquivo certinho para vocês. Ou você pode vir aqui no /docs, que aqui ele tem um link para você clicar e já ir direto no /swagger.json. E em relação ao código é isso. Agora, em relação à hospedagem, eu já mencionei que eu usei o Heroku. Aí eu tenho aqui um procfile, que é um arquivo que só o Heroku entende. Eu tenho aqui um campo de release e um campo de web. O campo de release, eu quero que ele rode as migrations. E no campo de web, eu deixo explícito como eu quero que o meu servidor rode. Então, eu tenho que colocar aqui um yarn start. E aí, como no GitHub eu não tenho um arquivo .env, eu tenho só o .env example e o .env testing, eu tenho que colocar essa flag aqui antes, que é o env_silent igual a true. Agora falando brevemente dessa parte de deploy e integração contínua, como vocês podem ver, eu tenho aqui uma pasta chamada .github, onde eu tenho aqui o meu workflow do GitHub Actions. Então foi ele que eu usei para o CI/CD. Eu vou mostrar isso aqui no próprio GitHub. Lembrando que o código está aqui no meu GitHub em Vutur Backend. Vocês podem vir em Actions, e aqui tem os últimos Actions que foram disparados aqui com o meu código e executaram o arquivo test.yml, ou seja, test.yaml. Aqui estão os commits que passaram e os commits que não passaram. Então vou pegar aqui como exemplo. Então vou pegar como exemplo esse commit aqui. Aqui ele testa duas versões do Node, duas versões do NPM com a versão 5 do Redis. E aí o que esse meu GitHub Actions faz, basicamente, ele instala o Node.js e o Redis aqui nessa máquina do GitHub e ele roda os testes. Se passar nos testes, aí o GitHub Actions é bem sucedido. E aqui, como vocês podem ver, todos passaram. Um comando aqui, Node Ace Test, que é uma alternativa para a CLI do Adonis, para você não precisar instalar ela, que roda aqui os testes da aplicação. Lembrando que para rodar os testes, você não precisa ter o Postgres instalado na sua máquina, porque ele roda no SQLite, porém você precisa do Redis, porque eu uso ele como cache. Então aqui no meu GitHub Actions eu também instalo uma imagem do Docker com o Redis. E aí em relação à parte de produção do meu back-end, eu hospedei aqui no Heroku e eu coloquei que o deploy na plataforma só vai acontecer se o push que eu der no GitHub passar pelo CI que eu tenho configurado, que é o do GitHub Actions. Então, caso ele não passe, ele não vai fazer o deploy para produção aqui através do Heroku. E eu utilizei o Heroku ao invés de algum DigitalOcean ou um AWS da vida, porque
eu queria passar a maior parte do meu tempo preocupado com o código e não com a infraestrutura e com toda essa parte de DevOps. E eu uso aqui como add-ons do Heroku, o Postgres como banco de dados e o Redis. E aí quando você adiciona esses dois, né, eles vêm aqui e adicionam uma variável de ambiente na sua aplicação. E aí, felizmente, através do Heroku, a gente já tem uma conexão segura automaticamente, ou seja, HTTPS para o servidor. Mas é isso em relação ao código, aos testes, às configurações, ao deploy, a parte de CI/CD. E agora, para finalizar o desafio, eu vou responder algumas perguntas que estão aqui no final. Então, falando brevemente sobre mim, eu sou desenvolvedor full stack, atualmente eu sou estudante de engenharia de redes na Universidade de Brasília. Eu estou no 6º para o 7º semestre e eu me interessei pela BossaBox porque eu estava em busca de uma plataforma para freelancers e eu gostei bastante da proposta da plataforma, que é de se criar um squad para resolver problemas de empresas. Então, a empresa e os freelancers eles se juntam nessa grande plataforma e através da Bossa, um squad é formado para resolver o problema dessa empresa. E eu gostei bastante dessa proposta. É algo bem mais organizado, uma equipe é montada para resolver problemas, então não é algo desorganizado como a maioria das outras plataformas de freelancer, onde eles postam job, e aí tem que entrevistar a pessoa, e se for montar equipe, aí é um pouco mais complicado. Aqui não, é como se fosse um hub, onde empresas e freelancers se encontram para resolver problemas. Minha rotina hoje é basicamente produção de conteúdo para o Instagram e YouTube, programação e a minha faculdade, que vai ser à distância por causa dessa questão do coronavírus. E como eu já estou perto de me formar, felizmente eu já fiz a maioria das matérias do meu curso, então estou com bastante tempo livre. Em relação aos horários que eu poderia me dedicar à BossaBox durante a semana, seria do início da manhã até a tarde, mais para o fim da noite, eu consigo investir 8 horas por dia na Bossa. E eu já expliquei brevemente por que eu utilizei essas ferramentas. Eu usei o Adonis porque eu fiz algumas coisas além de somente o CRUD básico. Eu acho que o Adonis me ajudou bastante nessa parte de testes, nessa parte de configuração, de já ter provider para Postgres, para redes. Ele facilitou bastante a minha vida. Usei também o Heroku porque eu não quero lidar com infraestrutura. Eu quero poder gastar meu tempo no trabalho que realmente importa, que é no de desenvolvimento. E assim que lançar a versão 5 do Adonis, eu vou começar a usar porque eu sou um fã de TypeScript. Se eu pudesse ter utilizado a versão 5 do Adonis nesse desafio, eu teria usado. Porque eu acho que principalmente no back-end, essa parte de tipagem ajuda bastante na correção de muitos erros. E é isso, então, muito obrigado pelo desafio, foi fantástico. Obrigado a todo mundo que me assistiu até agora e até uma próxima, pessoal.